E aí, galera, como é que vai? Estamos de volta. Vamos lá? Vamos continuar o que eu estava falando lá de HTML, né? Fazer uma revisão bem rápida. O que eu falei que é HTML? HTML significa Hypertext Markup Language. Teoricamente, é uma linguagem de marcação de hipertexto, né? Que é muito utilizada aí, né, em desenvolvimento web, em tudo que se diz respeito à área web, né? Amplamente utilizado. É uma linguagem de marcação. E o que significa? Significa que ela é baseada em etiquetas, em tags, em que as tags elas detêm de vários tipos, mas em suma cada uma ela tem de uma determinada função, né, entre aspas aí. Vocês vão descobrir um pouco disso depois, em que por meio dessas tags eu consigo construir a minha página web. Fechou? E essa noção de linguagem de marcação ela é muito interessante, por quê? Porque quando você se tem noção do conceito em si, você vai entender que, por exemplo, os aplicativos que estão em alta hoje em dia, quando você abre lá, quando você baixa o aplicativo, seja na Play Store ou na App Store, aquilo ali é como se fosse um navegador, tá? E a estrutura em que você desenvolve em um ou desenvolve no outro, tipo assim, a essência da parada não é tão diferente, né, de você construir um site web, tá? Por isso que, por exemplo, hoje em dia tem site que é responsivo, né, porque ele se adapta, né, e se comporta de maneira, né, bem parecida quando você fala de celular ou desktop, né, que é utilizar o mesmo programa em celulares ou computadores. Fechou? Então, falei que o HTML está presente aí na grande maioria das páginas web, se não na totalidade delas, né? É uma linguagem que é fácil de ser composta para poder construir, né, a página web. E eu a comparei como se fosse um esqueleto, onde a sua principal função é a inserção de conteúdo. Alguma coisa que eu esqueci de falar é o que é a W3C, né? A W3C ela vem é uma organização, tá? Significa World Wide Web. Consortium, que é, em palavras menores, é o que? É uma organização que controla, é uma organização que regulamenta, é uma organização que estabelece padrões, né, do desenvolvimento de tudo que tem na internet, de tudo, né, da internet, né? Eu acho que eu consigo colocar, né, de forma mais simples o que é a W3C. Então, ela documenta tecnologias, estabelece padrões de scripts, de programas, de leis, de linguagens, de boas práticas, né? Então, de todas as tecnologias que a gente tem assim, né, na web. Então, é muito interessante vocês estarem sempre de olho, porque ela que determina os padrões de mostragem, de visualização, de padronização. Então, é um consórcio internacional com 450 membros, onde a finalidade é estabelecer padrão para criar e interpretar conteúdo para a web, né? Então, o que é interessante de destacar nisso aqui é porque ela serve literalmente para garantir que os produtos web, né, tudo que você construa, tudo que você faça aí para poder ser mexido na internet, que é o que está em alta hoje em dia, né, tudo está se conectando à internet, é que esses padrões eles possam ser acessados e visualizados por qualquer pessoa e dispositivo, sabendo que tudo está se conectando à internet, que é a chamada internet das coisas. Então, não é só que só computador se conecta à internet, mas agora tem o smartphone, e tem geladeira, tem diversos, né, dispositivos em que eu preciso criar padrões, né, que independente do hardware ou do software, eu consiga acessar e visualizar o conteúdo web. Fechou? Então, esses aqui são, acredito que são os principais conceitos iniciais, e aí eu já vou partir para a estrutura inicial de uma página HTML, tá? E aí eu vou explicando as tags e como é que funciona mais ou menos, né? Como é que se dá essa estrutura. Em suma, como é que funciona o HTML? Ele é sempre um documento, né, que ele pode levar a extensão
de uma linguagem de programação, por exemplo, a PHP, porque ela se encaixa muito bem com o PHP, né? Para eu escrever uma linguagem PHP dentro do HTML, eu só preciso abrir a tag PHP, né? Para você ter noção. Eu só preciso fazer isso aqui. E se eu começar a escrever aqui dentro, eu já estou programando, né, em PHP, para você ter noção. Mas em suma, essa aula não é de PHP, só de HTML. Mas são arquivos em que termina com HTML ou HTML, tá? Ou, no caso, index.php aqui. Nasce, por que essa página se chama index? Tá? Essa aqui é uma pergunta foi uma das primeiras perguntas que eu fiz quando comecei a estudar nessa linguagem. Mas por quê? Por padronização, tá? Que também é estabelecido pela W3C. Quando você entra em determinada pasta, né, quando você entra em determinado diretório, vocês têm que saber que quando você acessa um site, você está acessando um diretório, tá? Você está acessando uma pastinha no servidor em algum lugar do mundo. E aí, o browser, né, o navegador, seja ele Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, ele vai precisar falar, o que você tem para me mostrar? E geralmente, por padronização, ele sempre vai mostrar o que está na página index. Então é literalmente o que vai ser apresentado para o browser quando você acaba de dar Enter lá no site. Tá? Então é uma padronização de visualização em que a página inicial é chamada de index. Tá? Do que você precisa para poder se editar, se fazer, né, um documento .html? Isso aqui é muito, muito fácil, porque você não precisa de, teoricamente, nada. Se você abrir um bloco de notas aqui da vida, tá? Se você viu aqui em novo, salvar. Deixa eu colocar aqui, aula HTML. Vou salvar aqui na área de trabalho rapidinho. Se você literalmente escrever aqui HTML e barra HTML, né? Isso aqui já é uma página HTML. Aí você vai lá e manda salvar como, dá index.html e eu vou salvar lá na minha área de trabalho. Quando eu vou lá, ele já identifica, cadê? Isso aqui como uma página. Tá vendo que já está o símbolo do Mozilla? Só de salvar como .html, ele já identifica como uma página web. Tá ok? Então, você só precisa de um editor de texto, né? Seja o Sublime, o bloco de notas é só para a gente raiz, né? Eu já cheguei a programar em HTML no bloco de notas. Mas é interessante você utilizar IDEs, né, que tem uma corzinha já bonita, que ele destaca para você as tags, que ele muda a cor para poder melhorar a visualização, né? Então basta ter um editor de texto. É uma linguagem baseada em tags. Mas o que é esse negócio de tag? Isso aqui, a tag HTML é uma tag. A tag head é uma tag, tag body, tag title, tá? Se eu fosse te falar aqui, essa aqui é a estrutura básica, né, de um documento HTML. Né? Antes da gente literalmente começar a programar isso aqui, né, e falar qual é a função de cada uma, para que serve cada tag, ou então pelo menos as principais para poder a gente ter uma ideia e construir, né, um documento inicial aqui legal, é falar sobre esse carinha aqui, né, doctype HTML, e conversar um pouco com vocês para que serve, né, essa padronização, por que ela é tão importante e em qual versão do HTML a gente está, tá? Em suma, se eu fosse escrever para você qual é a evolução do HTML, então, evolução do HTML. Isso aqui não é uma aula de história não, tá, gente? Eu vou citar de maneira bem rápida. Em 1995 saiu o HTML 2.0. Em 1997 saiu o HTML 3.2. 3.2. Em 1999 saiu o HTML 4.0.1, tá? Que esse aqui eu cheguei a utilizar, tá? Eu cheguei a desenvolver nesse carinha aqui. E, né, em 2000 saiu o XHTML, que é como se fosse um HTML baseado em XML, por isso que tem esse xzinho aqui no meio, né, no começo. Também não vou entrar em detalhes. E por fim, em 2014 saiu esse carinha chamado de HTML5, tá? HTML5. Ele trouxe várias vantagens que eu vou comentar, né, quando a gente
Na próxima aula eu vou falar de todas as tags, né? E explicar pelo menos as principais, não todas, porque são mais de 140 tags, né, no HTML como um todo. Mas o HTML5 ele trouxe diversas vantagens e essa é justamente a intenção desse vídeo, né, de explicar já no HTML5, né, numa nova estrutura para poder facilitar as coisas. Mas ele é literalmente uma evolução desse 4 aqui, né? Então tudo que é do 4 ele não foi jogado fora, mas foi adicionado para poder chegar no HTML5. Fechou? Em que eu posso dizer que o HTML4 ele tinha três principais padrões, que era o de script, que era o transitional e é o frame set. Então, literalmente, isso aqui são configurações em que eu poderia utilizar o HTML4, tá? E essa série de padronizações fez com que a interpretação por meio dos browsers ficasse um pouco confusa ou não bem estabelecida, porque o que identifica, o que fala para o browser qual é a versão que você tem que utilizar é essa primeira linha aqui. E nessas outras versões aqui, a descrição dela, né, era extensa, não era tão... Então, se a pessoa esquecesse, o browser podia interpretar de maneira diferente. Enfim. O HTML5, ele simplesmente se descreve com essa linha aqui, né? Você já está dizendo para o browser, para o navegador, que você está pedindo a última versão, que é para ele interpretar a sua página em HTML5. Fechou, galera? Então, na próxima aula, eu já trago aí as principais tags que eu julgo ser, né? Para você construir uma página básica do HTML, explicando cada uma delas e a gente vai construindo isso aí ao decorrer das aulas, beleza? Falou demais!